Olá, boa noite. O plenário do Supremo já tem maioria para validar os planos econômicos Cruzado, Bresser e Collor, que tiveram vigência entre 1986 e 1991. STF mantém a prisão preventiva do general Braga Neto, um dos réus da ação penal sobre tentativa de golpe de Estado. CNJ aprova novas regras para a transferência de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em outros estados. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condena o Instagram a indenizar a usuária que teve a conta bloqueada indevidamente. 2 acusados de participação no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes têm prisão preventiva mantida pelo Supremo. E ainda, as manifestações pela morte de Sebastião Salgado, um dos mais importantes fotógrafos do mundo. Jornal da Justiça desta sexta-feira, 23 de maio, começa agora. A primeira turma do Supremo ouviu hoje mais 7 testemunhas na ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado. Pela manhã, foram ouvidas as testemunhas do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Alexandre Ramagem, e do general Braga Neto, que foi ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro. À tarde, foram ouvidas as testemunhas de defesa do ex-chefe de Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. As audiências estão ocorrendo por videoconferência e serão retomadas na próxima segunda-feira, às 3 da tarde. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para validar os planos econômicos Cruzado, Bresser e Collor, que tiveram vigência entre 1986 e 1991. Repórter Evelyn Araújo traz mais detalhes. A ação no Supremo foi movida em 2009 pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro. A entidade pedia a suspensão das decisões judiciais que garantiam a correção pela inflação dos valores poupados pelos correntistas durante as mudanças dos planos econômicos. Na época, o pedido de liminar foi negado, mas o mérito da questão ainda não havia sido decidido. Em 2018, o STF homologou um acordo entre representantes de bancos e poupadores. A medida estabeleceu indenizações pelas correções da poupança ocorridas durante os planos, em troca da retirada das ações judiciais. Um novo aditivo ao acerto foi feito em 2022. Agora, os ministros analisaram a constitucionalidade dos planos e se há direito de reposição por perdas inflacionárias. O relator foi o ministro Cristiano Zanin. No voto apresentado em plenário virtual, ele reconheceu a validade e a necessidade de ressarcimento de quem foi prejudicado. Segundo Zanin, ainda que a implementação desses planos tenha gerado consequências negativas para poupadores à época, é imperioso reconhecer que guardam conformidade com a Constituição, uma vez que cabe ao Estado preservar a ordem econômica e financeira. É possível, portanto, admitir o caráter constitucional e congente dos planos econômicos e, ao mesmo tempo, reconhecer que seus efeitos danosos merecem ajustes e correções. Zanin também ressaltou que os valores devem ser recompostos com base em acordo coletivo homologado pela Suprema Corte e deu prazo de mais 2 anos para que outras pessoas façam a adesão do acordo que prevê a compensação das perdas ocorridas entre 1986 e 1991. O Supremo manteve a prisão preventiva do general Braga Neto, um dos réus do chamado Núcleo 1 da ação penal sobre tentativa de golpe de Estado. Anderson Arcoverde tem as informações. A decisão foi tomada pelo relator da ação penal, ministro Alexandre de Moraes. Ele negou o pedido da defesa, que alegou não haver mais fundamentos para manter a prisão preventiva e pediu a substituição por medidas cautelares. Walter Braga Neto foi preso em dezembro do ano passado, acusado de tentar atrapalhar as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. Em março deste ano, a primeira turma do STF aceitou a denúncia contra o general e outros integrantes do Núcleo 1,
apontado como o grupo que comandou o planejamento do golpe. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República afirmou que a aceitação da denúncia pelo STF não afasta automaticamente o perigo da interferência indevida e que é necessário resguardar o andamento da instrução penal até a conclusão. O ministro Alexandre de Moraes concordou com os argumentos do Ministério Público e observou que, além de não haver mudanças na situação que justificassem o relaxamento da prisão preventiva, o início da instrução penal demonstrou a necessidade de manter a medida, uma vez que, em depoimento, o ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, testemunha de acusação, confirmou que foi pressionado por militares a mando do general Braga Neto. O Supremo formou maioria para que créditos superpreferenciais, aqueles devidos a idosos, pessoas com doenças graves ou com deficiência, possam ser pagos somente com expedição de precatório. A exceção quando o valor estiver dentro do limite fixado em lei ou uma obrigação de pequeno valor. Detalhes com Marta Ferreira. A questão chegou ao Supremo por meio de um recurso do INSS questionando decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a validade de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. A norma disciplina essa forma de quitação de precatórios e autoriza o fracionamento. O INSS argumentou que o pagamento por requisição de pequeno valor não estaria de acordo com a Constituição, que exige a expedição de precatório mesmo para os créditos superpreferenciais. O órgão sustentou que permitir o pagamento direto poderia causar grave impacto orçamentário e comprometer políticas públicas. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor do INSS, afirmando que o pagamento direto por requisição de pequeno valor, sem expedição de precatório, não encontra respaldo na Constituição. O recurso foi julgado em sessão do plenário virtual e tem repercussão geral, ou seja, a decisão do Supremo servirá de parâmetro para casos semelhantes em julgamento no restante do país. O relator é o ministro Cristiano Zanin. No voto, ele afirmou que o dispositivo da resolução do CNJ que permitiu o pagamento de créditos superpreferenciais por meio de requisição de pequeno valor foi alterado em 2022, sendo necessária a expedição de precatório. O ministro destacou ainda que permitir tal requisição imediata de valores que podem somar até 3 vezes o limite do pagamento considerado por lei como de pequeno valor pode acarretar na desestabilização das contas públicas. Assim, votou no sentido de aceitar o pedido feito no recurso. Até agora, a maioria dos ministros seguiu o voto de Zanin. O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado morreu nesta sexta-feira. Ao longo da vida, ele destacou o Poder Judiciário como a última instância de proteção ambiental no Brasil. O mineiro, considerado um dos maiores fotógrafos do mundo, era amigo da natureza e já deixou marcas importantes da trajetória aqui no Supremo Tribunal Federal. As informações com o repórter Pablo Lemos. Sebastião Salgado morreu em Paris, na França, aos 81 anos. A informação foi confirmada pelo Instituto Terra, organização não governamental fundada por ele. O fotógrafo tinha leucemia causada por malária que contraiu na Indonésia. Por isso, se aposentou em 2024. Salgado nasceu em Aimorés, Minas Gerais, em 1944. Ele se formou em economia, mas desde 1973 passou a usar as lentes fotográficas para retratar o mundo, tanto as mazelas quanto as belezas. E se tornou um dos maiores da área. Em uma das últimas visitas ao Supremo Tribunal Federal, ele destacou a riqueza das tribos indígenas eternizadas no projeto Amazônia. Nós temos a comunidade mais sofisticada do planeta. Não são primitivos, não. São pessoas de uma grande cultura. São centenas de línguas diferentes. São centenas, milhares de origens diferentes. São religiões, crenças incríveis. Ao todo, foram 18 painéis fotográficos que ganharam exposição no STF e foram doados na gestão da ministra Carmen Lúcia entre 2016 e 2018. Nas imagens, o olhar em preto e branco se volta para os povos originários de diversas etnias e a biodiversidade da região amazônica.
Foram 7 anos de imersão na floresta para retratar o cotidiano de indígenas que vivem no Alto Xingu, região norte de Mato Grosso. Eu tive uma grande preocupação, fazendo várias viagens pela Amazônia. Cada vez que eu voltava, eu encontrava o espaço mais degradado. Então tomei uma decisão, em 2013, de fotografar em profundidade a Amazônia. E passei 7 anos na Amazônia. Descobri um continente. A Amazônia é um continente. O continente mais prístino, mais protegido do planeta, com comunidades indígenas incríveis. A exposição Amazônia foi apresentada pela primeira vez no Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça. Sebastião Salgado foi um dos integrantes do grupo que ajudou a elaborar mecanismos de proteção voltados à Amazônia Legal. A convocação dele foi em meio à crescente preocupação no Brasil e no exterior com a conservação da floresta. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, manifestou pesar pela morte do fotógrafo. A perda de uma pessoa no Sebastião Salgado é uma imensa perda para a humanidade de aqui, manda um abraço da família. A ministra Carmen Lúcia também publicou uma mensagem dizendo que foi uma enorme perda para o Brasil e para essa humanidade tão precisada de grandes humanidades como o Tião. E acrescentou que Sebastião era Salgado apenas no sobrenome, um ser humano a mostrar uma doçura total, mesmo nas denúncias fotografadas das indignidades e feridas do mundo. Sebastião Salgado era amigo da natureza e mestre na arte de retratar a alma humana e do planeta em preto e branco. Ficou famoso por fazer registros documentais impressionantes, como o da Serra Pelada, em 1980. Ele já ganhou diversos prêmios nacionais e internacionais e publicou 12 livros. A seguir, Judiciário Mineiro condena o Instagram a indenizar a usuária que teve a conta bloqueada indevidamente. E ainda, 2 acusados de participação no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes têm prisão preventiva mantida pelo Supremo. Voltamos em instantes. Prisão preventiva de 2 acusados de participarem do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foi mantida pelo STF. Rocine Gomes com as informações. A decisão foi tomada na ação penal 2434, que tramita na primeira turma do STF. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República demonstrou a necessidade das prisões para resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública, em razão da periculosidade e da gravidade das condutas dos acusados. Segundo a PGR, Ronald Paulo Alves Pereira foi responsável por monitorar a rotina de Marielle Franco e fornecer informações que permitiram a execução do crime. Já Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe, é acusado de integrar a organização criminosa responsável pelo crime, atuando como intermediário entre os mandantes e os executores. Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados no Rio de Janeiro em 14 de março de 2018. Polícia Civil cumpre 10 mandados de prisão contra um grupo investigado pela prática de arrastão violento contra mulheres no interior goiano. Já em Santa Catarina, a Polícia Federal pôs fim ao esquema que usava a estrutura de aeroportos brasileiros para envio de cocaína à Europa. E o Judiciário Mineiro manteve a decisão que condenou o Instagram pelo bloqueio indevido do perfil de uma empresária. O tribunal condenou o Instagram a indenizar uma usuária por danos morais em R$15 mil por bloqueio indevido. A mulher, dona de uma confeitaria, usava a plataforma para divulgação e comunicação da empresa e perdeu acesso em 2020. O Instagram alegou que não houve falha e que o bloqueio pode ter tido origem em causas que fogem à sua responsabilidade, como vírus e acesso desautorizado de e-mail ou dispositivo. Porém, a Justiça considerou que a demora para solucionar o problema configura dano moral além do mero aborrecimento.
A Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa que enviava cocaína para a Europa através de aeroportos brasileiros. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, além de 5 prisões temporárias e 3 preventivas. A PF identificou um esquema estruturado de cooptação, divisão de tarefas e financiamento da organização criminosa. Também uma ramificação na Europa que fazia a distribuição da cocaína para diversos países. Em Goiás, a Polícia Civil realizou a Operação Escudo Feminino e cumpriu 10 mandados judiciais, sendo 5 mandados de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça. Os policiais investigavam roubos violentos praticados contra mulheres no município de Senador Canedo. Os crimes ocorreram em abril, quando as vítimas estavam a caminho do trabalho. Todos os criminosos foram identificados e os bens recuperados e devolvidos às vítimas. O influenciador Vitor Bellarmino, que atropelou e matou o fisioterapeuta Fábio Toshiro em julho do ano passado, vai ser interrogado semana que vem pela Justiça. Nessa quinta-feira, ele teve a prisão mantida. Evne Araújo. Vitor Bellarmino se entregou à polícia na segunda-feira, após meses foragido. Ele é réu por homicídio doloso e também por omissão de socorro. A vítima, Fábio Toshiro, cruzava a Avenida Lúcio Costa ao lado da esposa, Bruna Vilarinho, quando foi atingido pelo carro em alta velocidade. O acidente ocorreu em julho do ano passado. Fábio e Bruna tinham se casado poucas horas antes do atropelamento. De acordo com a investigação, o influenciador estava a 109 km por hora no momento do impacto, ou seja, muito acima do limite da velocidade da via, que é de 70 km por hora. Além de manter a prisão preventiva de Vitor Bellarmino, o juiz também marcou para o dia 28 de maio o depoimento dele. A oitiva vai ser feita na sede do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Magistrados de Mato Grosso estão participando de um curso de qualificação sobre dosimetria da pena. Veja como esse aprimoramento é importante na reportagem de Laura Meireles. Um dos desafios da magistratura é a dosimetria da pena, ou seja, sentenciar o réu ao tempo de prisão que ele deve cumprir de acordo com os delitos e as circunstâncias, para ampliar os conhecimentos dos magistrados, magistradas e assessores que lidam com processos criminais de tráfico de drogas. A Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso está promovendo o curso Drogas Ilícitas, aspectos jurídicos, político-criminal e prático. No último encontro, os participantes puderam debater sobre a individualização da pena com o juiz Moacir Rogério Tortato. A individualização da pena é um princípio constitucional que busca, na verdade, encontrar em cada processo a pena mais justa e adequada para cada caso concreto. E isso é muito importante, porque existem princípios ali dentro da individualização da pena, como o princípio da culpabilidade, que ele funciona como uma verdadeira garantia do sentenciado contra um poder punitivo excessivo do Estado. O nosso objetivo é justamente esse, buscar a melhor aplicação penal, né, uma prestação jurisdicional de qualidade e, principalmente no que se refere à dosimetria da pena, uma pena o mais justa possível. O curso, que está sendo ministrado no formato híbrido, segue até o dia 21 de julho. Em 24 de maio é comemorado o Dia Nacional do Cigano. A data é dedicada à padroeira cigana Santa Saracali e reforça a necessidade da promoção de políticas inclusivas e da participação do povo cigano em órgãos e conselhos do poder público. Repórter João Pedro Melo. A data foi instituída por meio de um decreto presidencial no ano de 2006 e a ideia era reconhecer a identidade e a contribuição dos povos ciganos à cultura do Brasil. Assim, representou o começo de um processo de aproximação com os estados e a conquista de direitos. Mesmo assim, o povo cigano ainda sofre com preconceitos e estereótipos. Durante muito tempo foram perseguidos, discriminados e até proibidos de terem uma vida digna, já que eram vistos como desocupados, diabólicos e perigosos. Chegamos no Brasil, até hoje, 500 anos se aproxima. Ainda estamos invisíveis, clamando por direito de igualdade racial. Estamos num Brasil que nós ajudamos a construir com os nossos direitos violados diante das leis do nosso Estado. Hoje, no Brasil, os ciganos se reconhecem em 3 grupos étnicos: os Calon, os Rom e os Sintis. Os 2 primeiros representam a maioria cigana no país.
Embora mais de 90% já tenha moradia fixa, a essência nômade continua como principal característica do povo, que tenta conseguir apoio para reforçar a cultura cigana em todo o país. Nós somos vistos como um povo místico e, às vezes, isso não é ruim, mas não necessariamente é o que nós somos uma cultura, realmente. A comunidade cigana em Brasília está representada desde a construção da capital federal. E hoje reúne cerca de 74 pessoas que até 2014 levaram uma vida nômade e antes de chegarem ao DF passaram por mais de 15 estados do país. No mundo, a expectativa é de que existam atualmente de 2 a 5 milhões de ciganos, que estão concentrados principalmente na Europa Central. Recentemente, a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal aprovou a criação do Estatuto dos Povos Ciganos. O documento diz que é dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos brasileiros, tratando sobre acesso à educação, à terra, saúde, trabalho e combate à discriminação e à intolerância, por meio de políticas públicas e ações afirmativas. Mas ainda é preciso superar dificuldades, como a falta de acesso a estes direitos básicos. É tão tardio o cigano poder acessar os direitos já existentes, que além do direito de poder ir e vir, a gente ainda está lutando pelo direito de ficar. É preciso entender qual é a habilidade natural do cigano, e eles continuam hábeis na comunicação, em atividade de transporte, na troca, na leitura de mão, que é uma tradição das mulheres ciganas, e é preciso que os municípios identifiquem isso e os incluam nas suas programações, os incluam nas suas políticas públicas, para aproveitar aquela habilidade natural e utilizar em proveito da sociedade como um todo. No próximo bloco, o TRF da Primeira Região garantiu salário maternidade a uma trabalhadora rural. E o CNJ aprova novas regras para a transferência de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em outros estados. Os detalhes já já. O Conselho Nacional de Justiça aprovou novas regras para transferências de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em outros estados. A decisão foi tomada em sessão virtual e vale para jovens internados ou em semiliberdade. Carolina Chaves. Agora, a transferência só pode ocorrer se estiver prevista no plano de atendimento do adolescente e tiver como objetivo aproximar o jovem da família ou garantir outros direitos. O pedido pode ser feito pelo próprio jovem, pela família, defesa, Ministério Público ou pela equipe que acompanha o caso. O juiz responsável pela medida vai analisar se é possível encerrar ou trocar a internação por uma medida mais leve antes de autorizar a mudança. Se o estado de destino não tiver vaga, o jovem entra em uma fila de espera. O transporte deve respeitar a dignidade dos adolescentes, com direito à alimentação, água potável, paradas para refeições e banheiro, além da proibição do uso de compartimentos fechados. Sempre que possível, o deslocamento deve contar com o acompanhamento de um familiar ou responsável. As novas regras valem apenas para transferências entre diferentes regiões do país. Quando a mudança acontece dentro do mesmo território, seguem em vigor as normas da Resolução de 2021. Segundo o relator da proposta, o conselheiro José Rotondano, a atualização foi necessária porque havia muita diferença na forma como o processo era conduzido e dúvidas sobre quem deveria arcar com os custos. O texto final foi aprovado após consulta ao Fórum Nacional da Infância e da Juventude. Uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu salário maternidade a uma trabalhadora rural. Repórter William Nascimento. A segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região concedeu por unanimidade o benefício de salário maternidade a uma trabalhadora rural.
Em seu recurso ao TRF contra a sentença de primeira instância, a defesa da mulher alegou que os documentos apresentados constituem início de prova material suficiente para comprovar sua atividade rural e que o salário maternidade é garantido à segurada especial no valor de um salário mínimo mensal, pelo período de 120 dias a partir do parto ou até 28 dias antes dele. O relator do caso, desembargador federal João Luiz de Souza, ressaltou que os depoimentos colhidos em juízo confirmaram a documentação apresentada. Segundo ele, a testemunha foi clara e segura ao afirmar que a autora trabalhava na roça antes do parto. Além disso, declarou conhecer a trabalhadora há cerca de 10 anos e que ela cultivava mandioca, arroz e feijão, produzia farinha e criava galinhas e porcos. Ainda segundo o depoimento, ela realizava as atividades sozinha e sem a ajuda de terceiros e foi vista grávida enquanto trabalhava no campo. Para o magistrado, ficou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, o que garante o direito ao benefício. Com isso, a turma deu provimento ao recurso e reconheceu o direito da autora ao salário maternidade. Belo Horizonte, Minas Gerais, recebeu um apoio para a promoção da cidadania e da inclusão social no atendimento a pessoas vulneráveis. O TRF da 6ª Região criou um espaço para essa parcela carente da população mineira. A reportagem é de Kaila Lima. Foi inaugurada, em Belo Horizonte, a Central de Acolhimento da Justiça Federal, criada para melhor atender a população que se encontra em condições de extrema fragilidade social. Quando a gente imaginou a criação do espaço, o nome não foi um detalhe, foi algo muito bem pensado, porque a gente quer fazer desse espaço um lugar onde a pessoa vulnerabilizada, que é tão marginalizada na sociedade, ela seja acolhida aqui integralmente, para resolver os seus problemas, se for possível, para reconhecer direito que às vezes elas têm, mas que, antes de qualquer coisa, ela seja acolhida, ela seja ouvida e possa sair daqui melhor do que entrou. Desenvolvida pelo Comitê Regional Pop Rua Jude, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, o espaço é mais um avanço na democratização ao acesso à justiça. A ideia dessa central é possibilitar que essas pessoas sejam recebidas, mais do que recebidas, sejam aqui acolhidas e possam ter os seus direitos explicados, verificados e concedidos. Os prédios suntuosos acabam afastando as pessoas mais humildes dos próprios direitos. A Casa de Acolhimento do TRF6 veio para resolver esse problema. Com uma estrutura confortável e acessível, ela tem o objetivo de atender pessoas em situação de vulnerabilidade social. As pessoas serão recebidas sem que essas vulnerabilidades constituam empecilho para o atendimento. Então, aqui não se exige agendamento, a vestimenta, se não tiver apropriada, não é um impedimento para entrar e ser atendido, assim como a linguagem, ter tomado banho ou não ter tomado banho. Aqui é um lugar de acolhimento, onde essas pessoas terão uma escuta especializada, uma escuta atenciosa, uma escuta carinhosa, para que a gente possa superar as dificuldades que elas enfrentam na sociedade. A casa ela traz um pouco, né, essa questão de pode entrar do jeito que te quiser, o que está aqui, né, em xeque é o direito, é a informação, é buscar realmente a acolhida da forma que a pessoa vem buscar os seus direitos. O Superior Tribunal de Justiça e TRF da 1ª Região promoveram um evento para debater o protagonismo da mulher nas artes. A reportagem é de Jéssica Castro. O dia no Superior Tribunal de Justiça foi marcado por um debate importante e descontraído. É importante a gente aceitar o desequilíbrio como algo... Se você está sendo chamada de louca, você está chegando num lugar bom, só para vocês saberem. A palestra O Protagonismo da Mulher nas Artes promoveu um debate a respeito da importância da representatividade feminina e dos desafios enfrentados pelas mulheres na contemporaneidade. A ministra do STJ, Nancy Andrighi, realizou a abertura do evento e pontuou que o encontro representa o compromisso do Poder Judiciário em incentivar diálogos transformadores a respeito de temas transversais como justiça e cultura. Eu diria que hoje é um dia glorioso para o tribunal. Digo que o protagonismo das mulheres nas artes é um ato de resistência e afirmação.
Ao ocuparem espaços criativos, elas reescrevem as narrativas, desafiam padrões e as possibilidades de representação e expressão cultural. A ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, também esteve presente e trouxe relatos importantes sobre mulheres brasileiras, ressaltando a relevância dessas pessoas para a história do Brasil. Nós vemos mulheres tão importantes em muitos quadrantes da vida vivendo situações muito parecidas. Mulheres da justiça, mulheres das artes. Então hoje nós conversamos sobre tudo, sobre todas, sobre circunstâncias que nos aproximam, sobre justiças que nos afastam de espaços de poder. Para mim foi uma experiência incrível. A atriz e apresentadora Ingrid Guimarães foi convidada para participar do evento e realizar uma palestra para compartilhar sua história e experiências com o uso da arte como instrumento de crítica social. Ingrid Guimarães foi homenageada por todas as presentes, que destacaram a importância do uso de ferramentas como o humor e a sensibilidade para chamar a atenção para os desafios enfrentados pelas mulheres. Eu acho que o humor, por exemplo, é um ato político. Né? Através das artes a gente consegue mudar e ouvir e falar muitas coisas que possam ser mudadas, né? A advogada e diretora de pesquisa do Instituto Cultural Pinacoteca do Rio de Janeiro, Marta Fadel, fez um resgate histórico sobre a presença feminina na arte brasileira e, junto às demais palestrantes, pontuou como os debates trazidos no evento são essenciais para o combate à desigualdade de gênero. Cada vez mais as mulheres estão ascendendo ao topo e elas devem se manter no topo. Então, temos, por um lado, a desigualdade e o protagonismo. As que já atingiram o topo têm que puxar as outras pelo braço para que estejam também assumindo o lugar de protagonismo no Brasil em todas as situações. Transmitir às mulheres que elas podem ser protagonistas das vidas delas, né? E nós podemos tomar como exemplo todas essas posturas, né, construtivas de arte, de humor, a pintura e por aí afora. A melhor fala de você atingir aquele seu objetivo não é a fala militante, não é a fala excludente, é essa fala que diz ao coração de todo mundo, que a arte, a comédia, o riso. O evento completo está disponível no canal do STJ no YouTube. O Tribunal Superior do Trabalho e o Santander firmaram um termo de cooperação judiciária para incentivar a conciliação dos processos que envolvem o banco. O repórter Rafael Silva tem os detalhes. A união de esforços busca reduzir a litigiosidade, aprimorar a tramitação processual e estimular soluções por meio da conciliação. Tudo isso com segurança jurídica e respeito aos direitos trabalhistas. A função da conciliação, acima de tudo, é ouvir. Ouvir as partes, para que possam todas elas chegarem a um senso comum. E tudo isso se faz com o resultado que a Justiça do Trabalho tem demonstrado mediante as estatísticas. Em 2024, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania da Justiça do Trabalho, os CEJUSCs, movimentaram mais de 7 bilhões de reais em conciliações em todo o Brasil. Ao todo, foram realizadas 423 mil audiências e 136 mil acordos. Somente em 2025, o Sejusc TST realizou 57 audiências com o Santander. Os 21 acordos homologados totalizaram 4 milhões e 800 mil reais. A ideia é basicamente trazer as grandes empresas e as médias empresas para um sistema de diálogo interinstitucional no Tribunal Superior do Trabalho, sempre presidido por magistrados. A presença do magistrado é fundamental, porque isso assegura uma certa orientação técnica bastante rigorosa nos processos de conciliação e de mediação. Após a assinatura, vão ser realizados mutirões e pautas específicas de audiências de conciliação.
As ações vão contar com a participação dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do TST e dos Tribunais Regionais do Trabalho. A iniciativa também prevê o compartilhamento de informações e o desenvolvimento conjunto de planos de trabalho com indicadores claros de desempenho, como o número de audiências realizadas, desistências de recursos e valores conciliados. Conforme o termo assinado, o TST se compromete a oferecer suporte técnico ao banco. O auxílio na análise do acervo processual deve possibilitar a identificação de processos passíveis de conciliação. A gente conseguiu aí separar 500 processos para essa primeira fase do projeto. A gente tem aí a expectativa de a cada 2 meses conseguir consolidar os dados e os resultados do que esse projeto vai nos render e colocar agora toda a força de trabalho da instituição, dos nossos advogados, né, para que a gente consiga atingir não só o objetivo do Santander, mas também o objetivo de toda a Justiça do Trabalho, tanto na diminuição de passivo trabalhista, também como o atingimento aí da pacificação social. Por meio de projetos de cooperação judiciária voltados à conciliação, a Justiça do Trabalho oferece meios para lidar com grandes volumes de ações de forma eficaz e estratégica. Ao aderir à colaboração, empresas podem otimizar os fluxos jurídicos e contribuir para a pacificação social. O Inmetro e o governo federal foram condenados a pagar R$ 2.700.000 ao Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal. Os detalhes agora com o repórter Márcio Fontinelli. Depois de reduzir a verba repassada ao Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo, o governo federal e o Inmetro foram condenados a pagar R$ 2.700.000 a título de indenização para o Instituto. Em uma ação movida pelo Ministério Público Federal, ficou comprovado que em 2019 a União alterou o repasse de verbas para as fiscalizações no Espírito Santo, reduzindo progressivamente o valor de R$ 9 milhões para R$ 6 milhões. O recurso limitado acabou atrapalhando a efetividade dos trabalhos prestados pelos auditores estaduais. A Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul realizou uma atividade voltada a prefeituras de municípios gaúchos. O encontro de formação em precatórios aconteceu no auditório do Espaço Multiuso do TJRS, em Porto Alegre. Paula Marcon acompanhou. A abertura do encontro de formação em precatórios para municípios em regime especial foi realizada com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto. Segundo o magistrado, a busca da redução das dívidas com precatórios representa a efetivação da justiça no mundo real. E os pagamentos precisam ser um exemplo do poder público para a sociedade, como mais uma demonstração do compromisso ético que os gestores devem assumir. Temos um objetivo em comum, que é entregar para a população e para a sociedade rio-grandense um Estado a cada ano melhor no plano fiscal e, no que diz respeito ao poder público, a gente fazer com que se ache um meio termo e se ache um acerto em que a sociedade receba, sim, os seus direitos, em que os direitos sejam reconhecidos, porque não imaginamos um Estado democrático que não esteja calcado no direito. O coordenador da Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios do TJRS, juiz de direito José Pedro de Oliveira Eckert, também participou da cerimônia de abertura e destacou a importância do evento. A importância é disseminar os conhecimentos precatórios, ensinar o fluxo do nosso trabalho, né? Explicitar as regras constitucionais e infraconstitucionais. Nós temos 3 palestras básicas. A primeira foi sobre o plano de pagamento, que tem que ser apresentado anualmente por esses entes públicos até o mês de setembro. Tá? Depois, agora, nós vamos ter a palestra referente aos acordos diretos, que é uma forma de pagamento dos precatórios, em que pode haver até o batimento de 40% do valor. Né? Então, isso é uma economia para os cofres do município. E, por fim, nós vamos falar sobre as questões contábeis, né? Como se faz o cálculo, o índice do cálculo, como é que se faz os descontos previdenciários.
Um espaço para conhecer a história da justiça cearense foi reaberto à visitação. É o Memorial do Poder Judiciário na sede do Tribunal de Justiça do Ceará, em Fortaleza. Repórter Delane Hatz mostra pra gente. 29 anos separam as duas inaugurações. Desde 1996, um grande acervo de objetos e documentos formam a história do Tribunal de Justiça do Ceará. Agora, ela pode ser reencontrada em um novo espaço. Aqui, 300 metros quadrados de instalação moderna foram divididos em 3 momentos. Ao entrar no memorial, o visitante logo se depara com o pleno de 1930. O cenário chama a atenção pela beleza e pela conservação. Nós temos um acervo considerável de valor histórico. É um momento de alegria, né, de renovação, de esperanças de que a justiça continue avançando com tecnologia, com inteligência artificial, mas sem olvidar, sem esquecer de como era feita a justiça antigamente, né? Preservar isso, valorizar isso. A memória é preservada em todos os ambientes. Aqui, por exemplo, a vida profissional de Clóvis Bevilacqua é contada em cada item, em cada objeto. Mas não é diferente também deste lado. Aqui já é a vida pessoal. O quarto, todo aqui neste ambiente, tem os móveis originais do jurista Clóvis Bevilacqua. Na escrivaninha estão publicações e a cópia do anteprojeto do primeiro Código Civil brasileiro. Já o original fica neste espaço preservado. O acervo de Clóvis Bevilacqua tem manuscritos, jornais e fotografias que resgatam a memória do grande jurista brasileiro. Então, o acervo dele é de alcance internacional, né? E é o que se tem de maior quantidade e qualidade de acervo do Clóvis no mundo inteiro é aqui. Que venham nos visitar, né? Porque realmente é um espaço de todos nós. Há também o espaço que conta a história de 2 outras filhas ilustres do Ceará. A primeira juíza do Brasil, Aurim Moura Costa, e a primeira mulher a presidir o TJCE, desembargadora Águida Passos. No memorial existem também maquetes que mostram os locais que foram sedes da Justiça cearense. É fundamental justamente por isso. Nós temos essa questão antropológica de armazenar as nossas memórias, as nossas saudades e, mais do que isso, né, as nossas experiências. A reinauguração do memorial ocorreu porque o prédio do TJCE passou por uma grande reforma após o incêndio de 2021. A reinauguração do espaço fez parte da Semana da Memória do Judiciário. No próximo bloco, a gente fala sobre adoção. E tem ainda uma exposição lançada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Resultado de uma pesquisa na Amazônia, estudou o comportamento e a evolução das aves. É já já. Próximo domingo, 25 de maio, será celebrado o Dia Nacional da Adoção. A data foi estabelecida por lei em 2002 para refletirmos sobre a importância de acolher crianças que não têm uma família. A repórter Carolina Chaves mostra que esse ato de amor e solidariedade transforma a vida não apenas de quem é adotado. Pela definição legal, a adoção é um procedimento jurídico que estabelece um vínculo de filiação entre um adotante e uma criança ou adolescente. Já para quem viveu essa experiência, é muito mais do que isso. É a construção de uma nova família, onde laços de afeto são nutridos com base no desejo mútuo de amar e ser amado. Significa dar um lar, proteção e um futuro para quem, por diversos motivos, foi privado do convívio com a família de origem. Muita gente tem a ideia de que a gente precisa, né, dar para uma família uma criança, né, dar para uma família um filho ou uma filha, uma criança ou um adolescente. Isso não está errado, né? A criança é que precisa dessa família. E essa família tem que ter essa conscientização da importância de existir essa vinculação. A família é o adulto na relação. Então, ela precisa ter esse movimento
de abrir um espaço para que essa criança se sinta pertencendo, né? Quando eu falo criança, criança e adolescente, se sinta pertencendo a essa família. O Dia Nacional da Adoção é um convite para que a sociedade se mobilize em prol dessa causa. É preciso desconstruir preconceitos, disseminar informações corretas sobre o processo de adoção e incentivar a aceitação de perfis menos procurados. Campanhas de busca ativa, o apadrinhamento afetivo e a sensibilização para a entrega voluntária e segura de crianças para adoção são iniciativas importantes que visam dar visibilidades e oportunidades a quem aguarda por um lar. Hoje existem mais de 34 mil crianças e adolescentes em acolhimento institucional. Mais de 5 mil estão para adoção. Mais de 1.000 têm deficiência e a grande maioria tem mais de 2 anos. Por isso, fogem do perfil mais procurado. O pequeno Henrico, de 1 ano e 3 meses, fazia parte dessa estatística. Ao nascer, ele recebeu o diagnóstico de paralisia cerebral e microcefalia e foi entregue para adoção voluntariamente. Em dezembro do ano passado, chegou a família de Janaína e Graziele. O casal passou cerca de 3 anos no processo de adoção. A Vara de Infância mandou uma mensagem, perguntando se pode ligar para a gente, que tem uma criança vinculada e tal. Aí o coração já ficou super acelerado, Então, a partir daí a gente sabia, o nosso filho chegou. Então, a gente foi conhecer, eles falaram algumas questões de saúde dele, todas, Mas, assim, nada que falasse assim, a gente vai desistir. Não, de forma alguma. A gente sabia que ali a gente tinha encontrado o nosso filho. Segundo a psicóloga da ONG Aconchego, nos últimos anos, os perfis dos pretendentes pais adotivos e de buscas têm mudado. A gente percebe que socialmente falando, existe mais abertura para as famílias e mais abertura também para aceitar essas crianças que chegam com laudos, com prognósticos, que muitas vezes pode ser que mude e outras vezes não. Então, eles vêm com essa disponibilidade, com essa vontade de abrir um espaço para essa criança entrar. A adoção no Brasil é regida pelas leis 13.509, 14.979 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA prevê as principais formas de adoção, sempre visando o melhor interesse da criança ou do adolescente. O Judiciário tem desempenhado um papel fundamental na evolução do direito à adoção no Brasil. Projetos desenvolvidos pelos tribunais e parcerias com organizações como a ONG Aconchego buscam formas de estimular a adoção tardia e de crianças com deficiência. Além disso, em todo o país, decisões têm ampliado o número de possíveis adotantes e consolidado o conceito mais abrangente de família, com a inclusão dos casais homoafetivos. Houve uma evolução gigantesca. Vem tendo essa quebra de preconceito e hoje os casais homoafetivos, eles são equiparados a casais heteroafetivos. Não há distinção quando a gente fala em adoção. Eu acho que você pode ir sem medo, pode ir que o seu filho está te esperando, acho que é um amor muito grande. Uma pesquisa na Amazônia para estudar o comportamento e a evolução de aves inspirou uma artista na criação de obras expostas na Galeria de Arte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A mostra retrata o cenário e os sons de um pássaro muito peculiar, o João Congo. A reportagem é de Cátia Matos. As obras apresentam o ciclo de vida do pássaro João Congo, uma ave predominante nas matas da América do Sul. Aqui no Brasil, ele é mais encontrado na floresta amazônica. O pássaro ficou conhecido por não ter um canto próprio. Ele imita o som de outros animais. A inspiração para a produção destas obras surgiu durante as pesquisas de Valdelice Neves na Amazônia. Ela estudava a vida e a cultura de 3 tribos indígenas quando se deparou pela primeira vez com o pássaro.
Essa instalação representa o início de tudo. Foram os ninhos do João Congo que despertaram a atenção da artista. Quando ela viu essas bolsas, chegou a pensar que fossem peças produzidas pelos indígenas da Amazônia. E foi aí que ela conheceu o pássaro que deu vida às obras. E daquele momento em diante, falei, João Congo roubou a cena da minha pesquisa e também da minha vida, né? Do encontro inusitado surgiram várias obras de arte, quadros produzidos em fotografias com sobreposição de gravuras e desenhos, esculturas e instalações. A artista Valdelice Neves mora em Belo Horizonte. É formada em artes plásticas pela UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais, e pós-graduada em História da Arte Contemporânea pela PUC Minas. Especializou-se na Inglaterra em gravuras sobre metal e escultura contemporânea e foi premiada em vários salões de arte no Brasil e no exterior. Há 40 anos, ela pesquisa as espécies de João Congo na floresta amazônica. O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, fez a abertura oficial da exposição. Mais uma oportunidade que o Tribunal de Justiça tem de dividir com a comunidade a nossa arte, a arte brasileira, e essa exposição que preza a ecologia, preza o respeito ao meio ambiente, ela traz uma importância ainda maior numa época na qual nós vivemos. Além de empolgada, eu fiquei batendo palmas mesmo, né, para o pessoal aqui do TJ, que teve essa iniciativa de criar aqui esse espaço cultural para mostrar a obra, mostrar o trabalho do artista, né? A exposição João Congo, Fragmentos de uma Trajetória, vai ficar aberta ao público na Galeria de Artes do TJMG até o dia 24 de junho. A visitação é de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 6 da tarde. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um excelente fim de semana para você. Até segunda.